Olá, pessoal, tudo bem? Agora que eu pude ver que na nossa última aula o vídeo foi interrompido quando eu estava falando para vocês sobre a minha dissertação de mestrado. Sim, na época que eu escolhi esse tema, me chamaram de doida. Professora, como assim? Falar de lixo funerário, contaminação dos lençóis freáticos na região dos cemitérios? O que é isso? Como eu fiz o mestrado em Direitos Difusos e Coletivos, e o viés que eu escolhi foi Direito Ambiental, eu queria trabalhar sobre um assunto que envolvesse as cidades. E aí, numa certa aula, meu professor, o Celso Antônio Pacheco Fiorino, falou sobre os cemitérios e chamou a atenção que hoje os cemitérios são os nossos vizinhos na cidade, porque antigamente optava-se por construir um cemitério longe do centro, para que quando se houvessem os funerais, os enterros, as pessoas se deslocassem para este lugar, sempre foi chamado cemitério de Campo Santo, né? Para que não ficasse muito próximo da cidade, porque as pessoas no geral não gostam de falar de morte. Só que as cidades foram se desenvolvendo com tanta rapidez e um desenvolvimento que foi tomando toda a área territorial da cidade, que os cemitérios hoje eles são nossos vizinhos. Então, a ideia de trabalhar sobre o cemitério foi por conta disso. Hoje nós temos vários cemitérios que estão em bairros interessantes da cidade. Veja só, o nosso primeiro cemitério foi o cemitério da Consolação. Hoje está numa área nobre da cidade de São Paulo, capital, onde o metro quadrado tem um valor significativo na área imobiliária. E quem diria que as pessoas iam ser vizinhas de um cemitério? Nós que estamos aqui na cidade de Guarulhos, temos o cemitério municipal do Vila Rio, que também no seu entorno tem vários prédios, casas, um pouco mais adiante na mesma avenida tem até um shopping. Temos condomínios edilícios, condomínios horizontais, e é onde as pessoas são vizinhas do cemitério. É muito interessante, porque quando a gente começa a trabalhar sobre resíduo e sobre lixo, que é o que estava falando no vídeo anterior, é uma problemática é, totalmente a ser enfrentada pelo poder público municipal, porque eu tenho vários tipos de lixo, que é aquilo que eu não vou reaproveitar, e tenho vários tipos de resíduos, que são aqueles que poderão ser objeto de reciclagem e poderão ser reaproveitados. Só que eu tenho alguns resíduos, como os RRS, que são resíduos provenientes dos serviços de saúde, que eles não são aproveitáveis, porque eles são altamente tóxicos. Então, existe uma forma, um acondicionamento que deve ser corretamente armazenado esse resíduo. Da onde, professora? Clínicas de laboratório, onde você vai colher urina, sangue, fezes, agulhas, gases, todos esses objetos que são utilizados nas pessoas para fazer os exames, eles são descartados de uma maneira adequada. E na hora de haver a coleta desse tipo de resíduo, eles têm que estar naqueles sacos a vácuo, onde eles não podem se misturar com outros tipos de resíduos, nem com lixo, por causa do seu alto grau de contaminação em decorrente de eventuais doenças dos pacientes que passaram por aquela clínica. Isso tudo deve ser cuidado. É um enfrentamento que o poder público municipal tem que fazer, só que requer leis específicas, direcionamentos políticos, econômicos, sociais e culturais específicos. Então, quando eu escolhi esse tema, o viés da pesquisa foi totalmente ambiental e constitucional, até porque, como os cemitérios hoje são nossos vizinhos na cidade, nós precisamos cuidar desse vizinho chamado Campo Santo e o que acontece dentro da área do cemitério, o quanto vai envolver o entorno, as casas que estão ao seu redor. Que, como eu expliquei, quando entramos em processo de decomposição cadavérica, nós vamos nos decompor e vamos virar um líquido chamado necrochorume. Necrochorume é o que você vai restar no final da sua vida após a sua decomposição. Quando chegar em determinada época, que tem que liberar a sua campa,
aonde você está enterrado, e você deve ir para o ossário, neste momento não vai sobrar nem um pedacinho de carne, vai sobrar só os ossos, cabelos, dentes, próteses, coisas que não se decompõem, que a natureza não destrói, né? Não decompõe. E aí vai para uma gavetinha chamada ossário. Este momento do ossário ele é o menos contaminante, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Fica lá reservado os ossos dos seus entes queridos para que, se você queira visitar, ver o que você quer fazer. O problema é quando você está enterrado nesses cemitérios municipais de cova rasa, onde essas covas são feitas diretamente na terra. Quando esse estado de decomposição inicia, e aí, vamos imaginar, agora nesse período de pandemia, nós temos visto muitos cemitérios estarem passando por colapsos, né? Porque muitas vezes não temos o número de coveiros e funcionários da administração do próprio cemitério para dar conta. Eu estava ouvindo uma reportagem do maior cemitério da América Latina, é o da Vila Formosa, que está na cidade de São Paulo, capital, aonde eles tinham uma média de sepultamentos de 30 a 40 dias. E hoje a estatística passam de 150 dias. E isso quer dizer que demanda toda uma reestruturação dentro do próprio cemitério para poder receber este número de sepultamentos. E sepultamentos que estão feitos até contrariando as questões culturais do momento, porque não pode velar, ou se vai velar é muito rápido, com poucas pessoas da família presentes, porque hoje estamos vivendo um período de pandemia, um período de contaminação e de toxicidade muito grande de tudo que tocamos, em especial de tudo que tocamos dentro do cemitério. Então, por precaução, todo mundo de máscara, poucas pessoas participando do velório, as pessoas que vão estar ali são estritamente envolvidas emocionalmente com o falecido e basta. Estão enterrando as pessoas em alguns sacos plásticos, eu não sei se vocês notaram, e depois vai para o caixão. Por que isso? Por conta dessa toxicidade do necrochurume. As pessoas estão morrendo de uma doença que é uma doença que está avassalando o mundo. Então, quando se estuda esse saneamento ambiental, que é uma questão de saúde pública, como eu vim explicando para vocês no nosso último vídeo, não tem como evitar de analisar essa questão da decomposição dos corpos, porque o necrochurume, ele é tudo que você foi na sua vida em relação às suas doenças, em relação aos antibióticos, às vacinas, os remédios, tudo que você tomou. E de repente você morre de uma doença tão grave como essa que é a Covid, essa contaminação vai se espalhar, porque a partir do momento que essa cova está diretamente na terra e vem as chuvas de verão ou vem o remexer deste solo, nós estamos remexendo num vírus que ainda não sabemos controlar. Então, por essa razão, as pessoas estão sendo enterradas nesses invólucros de plástico com o objetivo de evitar que o necrochurume vá diretamente para o solo. Eu não sei se vocês tinham prestado atenção nisso, porque eu sei que a maior parte das pessoas não gosta de falar de morte e muito menos prestar atenção nela. Mas existe uma parte do direito chamado direito funerário, vocês sabiam? É um direito especificamente para tratar de morte e também tratar da forma do sepultamento, porque pode ter o sepultamento através do enterramento, que é no solo, pode ter através da cremação, que aí vai gerar uma poluição atmosférica, por conta do esvaziamento das cinzas oriundas da cremação, e temos os cemitérios orbitais, que estão na atmosfera, além da atmosfera. Então, esses assuntos são tratados numa área específica do direito, chamada direito funerário. Ai, professora, a senhora é doida? Foi estudar uma coisa dessa? Fui.
fui estudar uma coisa dessa e foi uma experiência fantástica. Minha dissertação de mestrado tem 450 laudas, com fotos, com depoimentos, com imagens, tanto estruturais das sepulturas, no caso dos cemitérios particulares, como dos cemitérios municipais, estaduais. Relatos de funcionários de vários cemitérios da cidade de São Paulo e aqui da cidade de Guarulhos, aonde eu pude ir mais profundamente neste assunto. Então, quando se fala de resíduo e de lixo, eu não tenho como não contar um detalhe tão interessante que muitas pessoas não conhecem sobre este assunto, em especial nós do direito. Geralmente é um assunto estudado por geólogos, topógrafos, químicos, biólogos, mas nós do direito geralmente vamos nos preocupar com o quê? Morreu? Deixou patrimônio? Vamos fazer o inventário. É assim que a lei trata, de forma fria e seca. Só que quando eu fui fazer o mestrado em direito ambiental, eu já me apaixonei pelo tema em decorrência do desenvolvimento da cidade e em decorrência da tão proximidade das casas hoje, dos bairros com os cemitérios. Eu achei isso fantástico, foi por isso que me dediquei bastante. Tive uma nota máxima na dissertação e também na minha apresentação oral em relação ao tema. Foram feitas muitas perguntas na ocasião por conta dessa complexidade do tema, mas um tema que as pessoas não gostam de falar, porque as pessoas não gostam de falar de morte. Mas só porque a pessoa está morta, não contribui com impostos, ela não tem dignidade, ela não deve ser respeitada. Será que as pessoas têm o direito de ser sepultadas e se manterem sepultadas? Sim. Será que as pessoas sabem que elas vão se tornar um contaminante ambiental? Que elas, infelizmente, podem ter passado a vida toda com uma consciência ambiental bem equilibrada, tentando fazer o melhor pelo planeta, e quando ela morre, ela se torna um contaminante? Será que as pessoas sabem disso? Não, a maioria não sabe. Porque se soubesse, na hora de escolher em qual cemitério você vai comprar o seu jazigo, para que no futuro você ou seus entes queridos possam ser enterrados ali, você teria que procurar cemitérios que tenham filtros ambientais, que são filtros colocados em toda uma área abaixo das sepulturas para recolher este necrochurume e não deixar que ele afete o solo, o subsolo, as águas interiores, o lençol freático e as águas subterrâneas. Mas isso deixa para uma outra conversa, de eu explicar melhor sobre este assunto. Eu toquei nesse assunto porque nós vou compartilhar a tela aqui para vocês com a nossa apostila. A nossa apostila é a lei, o Estatuto da Cidade, que é o que nós estamos trabalhando. Nós começamos a falar no nosso último vídeo sobre o artigo 2º, que vem falar da política urbana. A política urbana tem por objetivo, qual é o objetivo? Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Isso é muito legal, porque nós começamos a falar sobre o que é uma cidade sustentável. O que é sustentabilidade? É usar os recursos naturais que essa cidade tem sem esgotá-los. E dentro da utilização desses recursos, nós já havíamos conversado sobre a terra urbana, já havíamos falado sobre o direito à moradia no nosso último vídeo, e estamos falando sobre o saneamento ambiental. E aí vamos continuar falando sobre ele agora. Nós estamos falando sobre o saneamento ambiental em que sentido? Que ele envolve diversos assuntos. Quando nós falamos de saneamento ambiental, eu vou me preocupar com as condições ambientais do território daquele município, porque eu tenho diversos assuntos que precisam ser acolhidos, como o planejamento do uso do solo, de que maneira o bairro vai poder se desenvolver, essa questão da urbanização, que é totalmente da responsabilidade do poder público municipal. E aí vem o quê? Nós temos situações muito interessantes para conversarmos na aula de hoje. Quando nós estávamos falando sobre o saneamento ambiental, nós estávamos conversando sobre essa questão da coleta dos resíduos,
E aí eu me empolguei, falei da minha dissertação de mestrado, e como não falar, né? É tão gostoso conversar sobre algo que foi bacana pesquisar, não foi fácil, porque quando vocês terminam a faculdade tem que fazer uma monografia que é de 50 laudas no mínimo, e geralmente para vocês é um sofrimento atroz. Então imaginem, eu fiquei reclusa 4 meses para conseguir terminar essa dissertação e entregá-la no prazo, porque ela ficou muito extensa, mas essa extensão se deu por conta justamente da pesquisa que eu decidi realizar. Na época, quando eu fiz a entrega da dissertação, o tema era inédito. Ninguém na área do direito e também nenhum mestrado em todo o Brasil havia se dedicado a este tema. E eu fiquei muito honrada com isso, porque ele poderia ter escolhido para uma tese de doutorado, porque no doutorado os temas devem ser não feitos ainda, né? Temas não escolhidos ainda, temas inéditos. Mas eu me apaixonei pelo tema em decorrência da influência do professor Fiorilo e não me arrependi. Foram meses e meses de muito estudo, mas deu tudo certo. E aí, continuando o nosso assunto sobre saneamento ambiental, nós conversamos um pouco sobre a água, né, o uso dessa água. Conversamos também sobre o esgoto sanitário, qual é o planejamento que o município tem que fazer para a destinação dos detritos e das dejeções, aquilo que são oriundos da descarga, do que não serve, que é chamado de esgoto, que precisa ser tratado ambientalmente. Nós temos dentro de alguns municípios o sistema da água de reuso. E essa água de reuso, a água é tratada através de substâncias químicas para que ela possa ser reutilizada, não que ela se torne potável novamente, tá bom? A água de reuso, geralmente, ela é utilizada nas indústrias e é exigido pela municipalidade que essa indústria faça uma área dentro do seu espaço para que ela possa captar a água das chuvas ou a água utilizada dentro dessa fábrica, que teoricamente seria jogada fora. Então, ela vai para um sistema de catalisador, o sistema de captação dessa água, vai reutilizá-la através de substâncias químicas, onde vai torná-la utilizável, e essa água pode ser utilizada para lavar o chão da fábrica, para lavar maquinário, para várias outras tarefas que não seja beber água, certo? Que não seja água potável. E, inclusive, as empresas de distribuição de água, elas geralmente dão descontos na conta de consumo da água para as empresas que tenham essas estações de reuso de água dentro das suas propriedades, dentro das suas instalações. Aí nós tínhamos conversado também sobre a questão do ar atmosférico, né, em decorrência da circulação dos veículos e das pessoas. Nós temos um problema muito sério na cidade, que é a poluição. Quanto maior o número de pessoas circulando pela cidade, indo ao comércio, trabalhando, exercendo as suas funções, mais poluição será colocada na atmosfera. Nós sabemos que, por exemplo, o município de São Paulo, capital, criou o rodízio de veículos justamente por isso, porque a frota de veículos é muito grande, existem muitas pessoas que vão em seus veículos sozinhas, que não utilizam o veículo para mais pessoas. Isso quer dizer que essa frota de veículos é imensa, e a ideia do rodízio municipal é, através do número da placa, estar diminuindo a circulação de uma cota parte dessa frota de veículos por dia, e assim tentar amenizar e controlar os índices de poluição dentro da cidade de São Paulo, capital. É claro que para cidades do interior não há necessidade de você criar um rodízio de veículos. É uma necessidade das capitais, em decorrência da grande circulação dos veículos e das pessoas, o que vai gerar poluição. Falamos também, aí veio a história do descarte, né, dos resíduos, como eu disse, da obrigação do município
em criar o sistema de coleta, e aí me empolguei, falei da dissertação. E aí vamos começar a falar agora do próximo item que está na lei, lá no artigo 2º, inciso 1º, que é a infraestrutura urbana. Quando se fala em infraestrutura urbana, nós vamos entender que deve ser feito pelo poder público municipal, deve ser realizado por ele obras, atividades que tenham uma destinação efetiva para o desenvolvimento urbano daquela região. Estamos falando aqui das funções sociais da cidade. Por exemplo, eu tenho espaços urbanos construídos. Estou falando de casas, galpões, prédios comerciais, prédios residenciais. Estou falando dos condomínios horizontais, condomínios edilícios. São construções, espaços urbanos construídos. Fazem parte do meio ambiente artificial, porque foram alterados pelo ser humano, e isso faz com que a cidade se preocupe, o poder público municipal se preocupe diretamente com esses espaços, de que maneira eles podem ser construídos e aonde. Por quê? Através dessas diretrizes do poder público municipal, este poder público municipal assume o dever de implementar verbas públicas. O que são essas verbas públicas? São o dinheiro, o orçamento próprio, específico, para promover o desenvolvimento da cidade. Através de instalações, através de outras funções que possam ser realizadas, por exemplo, abertura de ruas, de acessos, de avenidas, aonde está o comércio, aonde está a residência, aonde está misto, comércio com residência, aonde eu vou permitir que as indústrias se estabeleçam para que elas não venham afetar as residências e nem os comércios. Então, eu preciso de uma verba pública destinada ao desenvolvimento da cidade. Isso vai gerar um orçamento prévio para o município, para que ele possa saber o quanto ele pode investir, porque a cidade precisa de uma gerência. É como se fosse uma empresa que precisa ser organizada. Então, quer dizer que se a cidade tem necessidade de ter uma gerência, a gerência da cidade cabe a quem? Ao poder público municipal efetuar um planejamento prévio, discutindo através do poder legislativo quais são as necessidades da população daquele município, certo? Dos seus munícipes, e criar, através de uma gestão democrática da cidade, o plano de desenvolvimento urbano desta cidade. Todas as cidades têm necessidades e não são sempre iguais. Existem necessidades específicas conforme o tipo da população, conforme a área territorial que este município dispõe para o seu desenvolvimento. Por exemplo, nós temos municípios próximos à Grande São Paulo que têm mananciais, que não pode ser feito construções em mananciais, nenhuma, de nenhum tipo. Tem muitas cidades que são cortadas por rios. Pode-se construir em volta do rio? É autorizável construir em volta do rio? Não, não é. Então, a cidade vai ter que ver qual é o espaço territorial que ela dispõe, quais são as necessidades da sua população, para criar um plano, um planejamento de gerência dessa cidade. Porque dentro do Estatuto da Cidade existem instrumentos para auxiliar nesse desenvolvimento da política urbana. Quando se fala em infraestrutura, estou falando do desenvolvimento específico desta cidade. Aonde ela vai se desenvolver, de que forma ela vai se desenvolver, tem regras, tem quem fiscaliza, tem quem autoriza, porque não é como algumas pessoas imaginam, eu sou dona de um imóvel, vou lá e construo nele o que eu quiser. Não funciona assim. Lá, quando existia só o Código Civil, já não era assim. Imaginem agora com o Estatuto da Cidade, falando sobre a função social da cidade, que a sua propriedade, ela é sua, mas ela tem que se destinar a um bem especial, que é a cidade, que é um bem ambiental pertencente a todos.
Então, quando se fala dessa infraestrutura, eu também estou falando da malha viária, estou falando das ruas, das avenidas, dos acessos. Eu também estou falando do abastecimento de serviços públicos essenciais, como a água, a luz, o gás. Eu também estou falando de uma questão muito importante, que é o direito ao transporte. Quando se fala de transporte, esse poder público municipal, ele precisa garantir à população a livre locomoção, que as pessoas possam ir e voltar da onde elas desejarem, seja para morar, seja para trabalhar, seja para o lazer. Por isso, há necessidade na cidade que existam vias adaptadas para essa circulação de pessoas. Então, estou falando as avenidas que têm os pontos de ônibus no central, ou pontos de ônibus colocados em locais estratégicos que possam passar linhas de ônibus que circulem por toda a cidade, não só no centro, mas também nas regiões mais afastadas, nos bairros mais adjacentes, mais afastados. Então, esta circulação, ela precisa de quê? De vias adequadas. E estas vias adequadas, a gente tem que pensar no seguinte: é através desse transporte, dessa movimentação na cidade, que ela se desenvolve, porque ali vamos ter relações econômicas, relações de consumo. Para que as pessoas saem de casa? Ela sai de casa para ir para o trabalho, mas ela também pode sair de casa para comprar coisas, assim como ela também pode sair de casa para ir visitar outras pessoas. Assim como ela também pode mudar de casa e ela ter hábitos do bairro anterior onde ela morava e adquirir novos hábitos no bairro onde ela foi morar. Sim? Não? Sim, com certeza. Então, esta circulação das pessoas, esse transporte das pessoas, e é claro, né, vamos privilegiar sempre o transporte particular, o seu próprio carro, sua moto, mas a responsabilidade do poder público municipal não é para com você poder comprar seu carro, é para que ele lhe dê o transporte público adequado para que você possa circular pela cidade e assim desenvolver, né, essa questão do trinômio. As pessoas relacionadas ao comércio e ao consumo que esse comércio oferece, porque elas trabalham e vendem sua força de trabalho para poder consumir. Então, eu tenho aqui que nós vivemos num país capitalista, as pessoas vendem a força de trabalho, vendem o que ela sabe fazer, para com isso ela ganhar dinheiro, e ao ganhar dinheiro ela consuma no comércio, de preferência no comércio da sua própria cidade. Por isso que cada vez as cidades fazem com que o seu comércio local seja o mais atraente possível, para que esta pessoa, este munícipe, essa população, não tenha que se deslocar para o município vizinho para fazer compras. Ela possa consumir ali no próprio município onde ela mora ou onde ela trabalha, fazendo com que haja circulação de renda, relações econômicas e de consumo, extremamente importantes para o desenvolvimento do município. Por quê? Diz a Constituição Federal, no seu artigo 30, compete aos municípios, inciso 5º desse artigo 30, que, vou ler para vocês: organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, veja só, a população precisa circular, porque se ela circula, ela consome. Ela consome, ela paga impostos, ela gera economias e vamos ter as relações econômicas e de consumo em constância à atividade. Por que neste período de pandemia a preocupação está tão grande em relação aos comércios que não são considerados essenciais? Porque isso significa uma redução muito grande de circulação de rendas na cidade. E se não há circulação de renda, não há impostos a serem arrecadados. E o município tem dívidas fixas para manter toda essa infraestrutura. E é por esta razão que a preocupação é tamanha. Eu sei que devemos nos preocupar, em primeiro lugar, com a saúde, com o ser humano, mas aqui estou chamando a atenção de vocês a um aspecto da lei. A lei assim estabelece que o desenvolvimento urbano começa, se mantém
com o funcionamento do comércio. A preocupação quanto às empresas estarem abertas, quanto ao comércio estar aberto e o quanto as pessoas podem circular na cidade, é para que haja essa circulação de dinheiro. Como estamos já um período já quase 60 dias aí dessa pandemia e os comércios não considerados essenciais estão fechados, isso com certeza vai trazer um reflexo econômico para cada cidade significativo, aonde os prefeitos de cada município vão ter que rever os seus planejamentos de desenvolvimento para tentar amenizar o prejuízo que tudo isso vai trazer. Porque é como se fosse um jogo de cartas. Cada carta deste baralho tem uma finalidade. Se faltar alguma delas ou se perder alguma delas, o baralho fica incompleto. Então, o planejamento municipal ficará incompleto. E de tudo isso que estamos falando, se não houver circulação de renda, nada vai adiantar o restante do planejamento. E aí, falando dessa questão do transporte, eu tenho o Estatuto da Cidade, eu tenho o Código de Trânsito, eu tenho o Código de Defesa do Consumidor. Essas três leis vão trabalhar juntas para que a gente consiga garantir esse direito ao transporte, que é um direito meta individual. Ele passa de um indivíduo, ele não é um direito público, também não é só privado, ele é um direito que pertence a um grupo, a uma classe de pessoas. Se as pessoas não circularem, não circula renda. E aí nós lemos lá no artigo 30, no inciso 5º da Constituição, a obrigação desse município também em oferecer serviços públicos. E aí, quando se fala em serviço público, de quem é a obrigação? De novo, poder público municipal. O poder público municipal, na condição de fornecedor de serviços, e nós, consumidores, na condição de consumidores destes serviços, vamos gerar uma relação consumerista, uma relação baseada no Código de Defesa do Consumidor. Então, quando se fala dentro da cidade, que serviços públicos são esses considerados essenciais? Anota aí. Rede de esgoto, que mais? Abastecimento de água, que mais? Fornecimento de energia elétrica, que mais? Coleta de águas pluviais, as águas das chuvas, que mais? Rede telefônica, rede de gás, que mais, professora? Nossa, uma série de outros. Transporte, que a gente falou agora há pouco, sim. Serviços públicos essenciais que o município, seja por concessionárias ou permissionárias, que são empresas que vão lhe auxiliar a cumprir a sua obrigação, que é fornecer esses serviços públicos, devem estar trabalhando em parceria para que a população tenha acesso a esse tipo de serviço. E o município está obrigado a garantir serviços eficientes, seguros, porque são considerados serviços essenciais. Portanto, deve fiscalizar constantemente as suas concessionárias e as suas permissionárias para saber se o serviço está sendo apresentado de forma eficiente, eficaz, condizente, e se o valor cobrado por ele não está fora dos parâmetros que a população possa suportar. E aí vem também a questão que os serviços públicos mantêm essa infraestrutura essencial para a cidade, porque quando eu falo de relações econômicas, de circulação de dinheiro, eu estou falando também dessa questão vida, trabalho e consumo. E aqui também, como o município trabalha com as suas concessionárias e permissionárias e tem porcentagem sobre o que é gasto em relação a esses serviços públicos, aqui também tem a questão da circulação do dinheiro, o que é muito importante a gente falar também sobre isso. Professora, a senhora está falando do saneamento ambiental, aí a senhora falou diversas coisas relacionadas ao saneamento, aí a senhora foi para a questão do transporte, agora veio para a questão do serviço público e o trabalho. O trabalho é uma das funções essenciais da cidade. Porque se nós funcionamos neste trinômio cidadão, trabalho, consumo, cidadão, trabalho e consumo. É aquilo que eu venho falando. Eu vendo minha força de trabalho, eu vendo o que eu sei fazer, para que com isso eu ganhe
dinheiro. E com esse dinheiro eu consumo, de preferência no mesmo município onde eu moro ou onde eu trabalho, para que eu possa gerar renda no lugar onde eu estou recebendo essa infraestrutura, esse desenvolvimento urbano. E aí, dentro de tudo isso, só vai funcionar se você tiver um trabalho. E para ter um trabalho, o município precisa desenvolver frentes, atividades que possam estar trazendo possibilidades que as pessoas tenham acesso ao trabalho, seja ele temporário ou permanente, seja por concurso público ou por contratação, mas que as pessoas tenham acesso, porque a ordem econômica do sistema capitalista é esse: eu trabalho, ganho meu dinheiro e com esse dinheiro eu gasto, eu consumo. Isso faz com que a cidade se mantenha sustentável, faz com que essas diretrizes que o poder público municipal tenha que seguir, elas estejam dentro dessa política urbana de desenvolvimento. Por quê? Se eu tenho direito ao trabalho, certo? E eu tenho, a partir desse trabalho, passo a ter condições econômicas para viver na cidade, eu vou gerar renda, que este município vai se beneficiar com essa geração de renda. E aí vem a questão do sistema capitalista, né? Nosso sistema funciona pela livre iniciativa, o trabalho humano, e aí vem esse planejamento dessas atividades para abrir frentes de trabalho, sejam temporárias, sejam permanentes, sejam contratação pela CLT, sejam regimes de contratação por prazos determinados, não importa. Não importa que o sistema, para funcionar, tem que ter essa relação econômica de consumo. Então, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar para que eu consiga ganhar dinheiro e consumir dentro do município que eu moro. Por isso que este acesso ao trabalho também deve estar dentro do planejamento da política urbana do município. E o que mais? Ah, professora, é só trabalhar essa vida? Bom, nesse período de pandemia né? Esse teletrabalho, trabalho home office, a gente trabalha mais do que se estivesse trabalhando fora de casa. Vocês já perceberam isso? Ah, eu ganhei tempo, porque agora eu não tenho que me deslocar da minha casa para o meu trabalho. Ah, é? O tempo que você perdia na condução, você está trabalhando dobrado dentro da sua casa. Geralmente estamos todos ligados a essa telinha do computador, se não for a telinha do celular. Mas não importa, o que importa é que temos um trabalho e com ele vai gerar renda para podermos manter a nossa família e manter o nosso município, porque do que adiantaria nós termos renda e não termos aonde gastar? Porque o município daqui a pouco vai começar a gerar esses planejamentos para voltarmos ao trabalho pós-pandemia aos poucos. Cada prefeito vai criar um planejamento de política urbana para reabrir o seu comércio e ter essa circulação econômica de consumo, em decorrência da necessidade de manter a saúde financeira do município, certo? Em estado bom, não na UTI. Então, não é só trabalho que vai nos importar. E o lazer? Hoje o direito ao lazer está um pouquinho comprometido. Por conta da pandemia, não podemos sair para os parques, avenidas, praças, saímos de máscara, evitando aglomerações. Mas a cidade também tem obrigação de proporcionar à população lugares prazerosos, como os parques, as praças, os hortos florestais. Por quê? O artigo 215 da nossa Constituição, e aí eu trouxe uma colinha, eu vou ler para vocês, ele diz assim: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso a fontes da cultura nacional, e o apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. É porque, quando se fala na cidade o direito ao lazer, estamos falando do meio ambiente cultural. Eu estou falando das pinacotecas, dos museus, dos parques, dos centros de exposição, dos lugares que as pessoas podem se reunir para tomar um sol, jogar uma bola, empinar um pipa, fazer um churrasco, as crianças possam correr, ir ao playground, ao parquinho, estarem se sentindo livres, soltas, porque isso faz com que a saúde física e mental do sujeito fique
perfeita, porque do contrário, só confinados, a saúde mental ela acaba ficando muito avariada, causando uma preocupação também ao poder público municipal. Vocês têm visto nesse período de pandemia quantas reportagens têm se falado sobre o equilíbrio emocional das pessoas? Porque o lazer, ele é a válvula de escape quando você trabalha muito. Tudo bem, você trabalha para manter o seu padrão de vida, gerar essa renda econômica, gastar no seu município, ou quem sabe no município vizinho, mas você tem uma circulação de dinheiro que te proporciona uma vida material de acordo com o que você deseja. Ou se ainda não está como você deseja, você arruma mais um trabalho para que você consiga ter mais renda e conseguir manter o que é que você precisa para ter essa vida que você deseja. Sem descansar, chega um momento que sua mente pifa, sua criatividade vira zero e seu desejo de continuar trabalhando entra num grau de desmotivação enorme. É por isso que o direito ao lazer ele é importante para equilibrar esta balança. É por isso que as pessoas hoje, nesse período de pandemia, que estão presas, né? Não pode ir ao shopping, não pode ir ao parque, não pode ir a lugar nenhum, a uma lanchonete, a um bar, a uma festa. As pessoas de consciência estão respeitando e não poder ir. As que não têm consciência estão indo e vão pagar para ver. Pode ser que sejam infectadas, como pode ser que não. Mas eu fico no grupo de que não vou pagar para ver. Eu amo a minha vida e tudo que eu tenho, né, dentro desta minha vida. Então, as pessoas hoje, como não estão podendo exercer o lazer como sempre puderam, estão, de certa forma, adoecendo mentalmente. É por isso que aumentou o índice de violência doméstica, aumentou o índice de castigos imoderados a crianças e adolescentes, aumentou o índice de pessoas desequilibradas, pessoas que não estão respeitando aos outros porque estão totalmente descompensadas emocionalmente, porque estão presas, porque não podem sair, porque não estão circulando, porque não estão livres dentro da própria cidade onde moram. Mas é um período de pandemia, isso não há de durar a vida toda. Tudo tem começo, meio e fim. Às vezes a gente não quando o fim vai acontecer. Não é como uma novela que teve dia para começar e terá o dia para terminar. Mas vocês viram que até as novelas foram afetadas com a pandemia? Pararam de gravar. Estão reprisando na maior parte dos canais programas, novelas, documentários que foram feitos no passado. Por quê? Porque você não pode fazer o lazer agora, você não pode viajar agora, não tem problema. Mantenha-se vivo, que todo o resto que a cidade e as outras cidades do planeta têm para lhe oferecer continuarão disponíveis, porque você morto só vai lhe restar virar necrochorume, mais nada. E se você optar pela cremação, vai visar cinzas que vão ser jogadas ao vento, aonde você nem vai desfrutar os lugares que você estará passando. Então, tome consciência na sua vida, tome tenência. A cidade precisa de todos esses itens que estamos conversando agora. Em tempos normais, em tempos de pandemia, vamos recolher, vamos ficar nos preservando e preservando as pessoas que nós amamos. Então, com toda essa conversa do nosso último vídeo e do vídeo de hoje, nós temos algumas conclusões para chegar. Por exemplo, é o Estatuto da Cidade que vai trazer instrumentos que vão orientar este planejamento de desenvolvimento urbano. Um deles é o plano diretor, que será o objeto da nossa próxima aula. Vou tratar na aula sobre o plano diretor, até porque temos um trabalho encomendado aí para vocês para a prova AB. E sobre o plano diretor vai estar todo o planejamento de desenvolvimento urbano daquele município. E este plano diretor, ele vai contar com o quê? Gestão orçamentária democrática. A população tem o direito de palpitar, tem o direito de saber as contas públicas, tem o direito de sugerir, de participar, porque é através do benefício que o município deve trazer aos seus munícipes que essa cidade se desenvolve, cresce e consegue trazer para dentro do seu município mais pessoas para morar, mais pessoas para nele se desenvolver.
certo? O artigo 4º do Estatuto da Cidade, ele diz o seguinte, vou fazer um compartilhamento aqui da tela para vocês me acompanharem através da lei. A lei fala o seguinte, no seu artigo 4º, o segundo é enorme, né? Aí vamos ao artigo 4º. Aqui nós temos instrumentos da política urbana, dos instrumentos em geral. Para os fins desta lei, serão utilizados entre os instrumentos. Vejam aí que temos planos nacionais, regionais, estaduais. Temos planos de regiões metropolitanas, que é onde tem mais aglomeração de pessoas. Temos planos municipais e dentro dos planos municipais, nós temos aqui, vamos grifar para vocês poderem acompanhar, o plano diretor como um dos instrumentos para o desenvolvimento municipal, um planejamento municipal. Teremos também o que eu venho falando já nos nossos últimos vídeos, planejamento, disciplina de parcelamento, uso e ocupação do solo, porque se a cidade crescer de forma desordenada, ela vai sofrer e sofrer por anos e anos. A questão do zoneamento ambiental, eu posso construir o que, aonde? E através de um plano plurianual, ou seja, eu tenho que ter tudo planejado, tudo esquematizado, porque serão necessários diretrizes de orçamento, aqui ó, diretrizes orçamentárias e um orçamento anual, e vamos precisar, peraí que eu grifei, aqui, diretrizes orçamentárias e vamos precisar de uma gestão orçamentária participativa. A população precisa, necessita conhecer e participar desse plano municipal de desenvolvimento urbano. E aí vem também os planos, programas e projetos setoriais, de acordo com cada segmento da indústria e do comércio. E ainda este desenvolvimento econômico e social que deve acontecer dentro da cidade. Para vocês imaginarem o quanto deve estar difícil para cada prefeito de cada município estar conseguindo colocar esses instrumentos em prática, tendo que aplicar isolamento social. Porque a medicina, os técnicos na área da saúde chegaram à conclusão que o isolamento social é a melhor coisa para nos manter vivos, mas não é a melhor coisa para manter o município economicamente vivo. Por isso é que as questões e as discussões hoje estão tão sérias em relação a manter ou não manter o isolamento social, porque a gestão pública, ela requer vários recursos financeiros. Então, quando eu falo de uma gestão orçamentária participativa, eu estou falando de cunho meramente econômico, aonde eu vou viabilizar recursos financeiros que cada cidade possui, e cada cidade tem a sua mesma, de acordo com a sua área territorial, o seu número de habitantes. Então, esses municípios vão ter recursos financeiros para que eles possam se organizar e realizar o desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento com planejamento, aonde eu vou ter as necessidades e as possibilidades que podem acontecer dentro daquele município para que ele se mantenha vivo e saudável. Então, o Estatuto da Cidade ele vai trazer as diretrizes gerais. E aonde estarão esse planejamento específico? Diretrizes que não sejam só gerais, mas sejam específicas de cada cidade. Aonde está esta ordem desta cidade sustentável? Aonde este governo municipal deve seguir? Que trilha, que caminho? Plano diretor. E aí é o que nós vamos conversar na nossa próxima aula, sobre o que é o plano diretor, para que ele serve, toda cidade tem que ter, por que tem que ter, o que é decidido nesse plano diretor, por que não é decidido, e assim por diante. Tenho certeza que entendendo sobre isso, vão conseguir entender melhor essa obrigação de um planejamento adequado para o desenvolvimento da política urbana e vão entender também, por questões jurídicas, quais são as preocupações e o porquê de diversas discussões hoje sobre o problema da pandemia, o que é que isso vai trazer de prejuízo ou não prejuízo para as cidades.
Aqui não estou falando em cunho político, muito menos religioso. Estou falando como uma advogada e professora de direito. Então, eu peço que vocês olhem esse aspecto da lei pura e simplesmente como análise da lei. Não estou aqui tomando partido de ninguém. Só estou mostrando para vocês que a cidade é como se fosse uma indústria. Ela tem todas as suas fases, ela tem todo o seu regramento, ela tem que ter um planejamento físico, econômico, orçamentário, para que ela funcione como uma máquina. É a máquina do poder público municipal. E para isso ela precisa do trinômio cidadão, trabalho, economia. Então não adianta de nada ficar tomando partido político agora com a minha fala. Eu não estou nem citando a política, mas como eu sei que vocês são seres bastante pensantes, porque todos os alunos de direito são, e se não são, estão escolhendo a faculdade errada, mas creio que para chegar aí aos estudos de direito ambiental, você é bastante inquietante dentro da sua mente, e aqui não estou tomando posicionamento político. Estou mostrando para vocês o quanto deve estar sendo pesado para cada município de cada cidade desse nosso imenso país manter este equilíbrio e aquilo que foi planejado em janeiro de 2020 para ser executado no transcorrer do ano e que, por conta da pandemia, não está sendo possível ser feito. Obrigada pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Foi um prazer estar aqui novamente.